fiquei um pouco pensativo se eu faria ou não este capítulo. Porque, na verdade, é um capítulo... os capítulos têm uma certa facilidade ou dificuldade de nós aceitarmos as propostas deles, né? Então, por exemplo, quando a gente faz o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a gente consegue aceitar bem que há outros mundos habitados, né? Mas tem alguns capítulos que são um pouco mais fáceis, outros mais difíceis. E esse é muito fácil da gente aceitar. O capítulo 12º é um capítulo que a gente pratica demais já. Eu nem sei se eu precisaria falar. Amai os vossos inimigos. Acho que não precisa, né? Será que a gente precisa falar sobre isso? Ou a gente está já tranquilo? Quem aqui... Olha, eu vou fazer um monte de pergunta durante essa palestra, mas assim, não precisa responder para não constranger quem está do lado. Só guarda, assim, tá? De repente veio alguém te acompanhando aí que... Quem não tem um inimigozinho para chamar de seu nessa vida? Quem não tem? Alguém que a gente possa chamar de inimigo. Mas inimigo fica pesado, porque inimigo, a gente pensa em guerra, a gente pensa num combate físico, numa coisa mais assim. O inimigo não precisa ser tanto assim. Tem alguém na sua vida que quando você passa, ele olha e tem um pensamento ruim com você, para você, sobre você. Ele não deseja o bem para você. Quando você está no ambiente do trabalho, de repente ele chega, olha, fala, você vai embora. Quando você vai embora, ele chama o outro do lado e fala assim, você não sabe o que esse cara faz. Você está indo todo tranquilo, despediu de todo mundo fez assim, tchau, tchau. É um falso. Será que tem alguém que faz isso com a gente? Isso já é um inimigo. Alguém que não lhe quer bem. Alguém que lhe deseja o mal. Alguém que gostaria que a tua vida, em algum momento, fosse prejudicada. Que as suas coisas não dessem certo. Que você não tivesse êxito nos negócios, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental. Nós temos alguém desse jeito na nossa vida? Sim ou não? Temos, né? Todos temos. E Allan Kardec, é impossível não deixar de falar a precisão da organização da obra de Allan Kardec. O capítulo anterior, o 11º, amai o próximo como a si mesmo. Teoricamente, esse capítulo já abrangeria toda essa contenda do amor que temos que ter com os nossos irmãos da terra, quer estejam encarnados ou desencarnados. Mas nas ciências tem teoremas. Não temos teoremas? Os teoremas que conseguem explicar algo do que se pretende entender da natureza ou daquela ciência específica. Mas tem teoremas que eles deixam coisas subentendidas. Deixam coisas que não estão tão explícitas na sua elucidação. E aí vem um corolário. O que é um corolário? É uma continuidade da explicação deste teorema. Como se alguma coisa que ficasse nas entrelinhas do teorema, a pessoa falasse assim, eu acho que é bom eu falar sobre isso, caso alguém não tenha entendido. E assim foi Jesus. E organizou corretamente Allan Kardec essa sequência, do 11º para o 12º capítulo. Quando ele colocou, amai o próximo como a si mesmo. E aí, o inimigo está nesse próximo? Tá, mas ele falou assim, caso você não tenha entendido,
Caso tenha ficado alguma dúvida, eu quero dizer também: amai os vossos inimigos. Só para te lembrar que eles estão naquele compêndio dos próximos, porque o nosso inimigo é um próximo também. Mas muito bem, vamos pensar neste inimigo. Quem é a pessoa que nós permitimos que seja o nosso inimigo na nossa vida? Suponha que você saia daqui agora. Você está aqui cruzando a calçada, alguém do outro lado da rua, que você nunca viu antes na sua vida, começa a lhe fazer ofensas pesadíssimas. Ô, você aí, seu desonesto, pessoa sem valor, você não vale nada mesmo, você não presta. Você olha assim, comigo? É você mesmo aí, você não vale nada, viu? Você não vale e vai embora te xingando. Virou teu inimigo? Essa pessoa? O que você faz? Você faz, não deve ter tomado remédio hoje, coitado, né? Deve estar com um pouquinho de problema, bateu a cabeça antes de sair de casa, tem alguma coisa errada com esse cidadão de ter implicado com a minha cara, sem nunca ter me visto, né? Virou teu inimigo? Você vai lembrar disso? Quem que a gente permite que seja nosso inimigo? A pessoa, para ser nosso inimigo, tem que ter acesso a nós, na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, o inimigo tem intimidade o suficiente para se aproximar de você e provocar um dano físico, moral, emocional na tua pessoa. Ele tem que estar próximo o suficiente. Você tem que estar com a sua guarda baixa para o inimigo te fazer uma ferida física ou espiritual. Então, se a gente for pensar, historicamente, quais são as pessoas que a gente sabe que viram inimigos, que acabam tornando-se inimigos? Vamos pensar? Sócio. Sócio vira inimigo quando dá algum problema? Mas quem que... O sócio, quando você elenca alguém para ser um seu sócio numa empreitada empreendedora, né, de uma empresa, o sócio é alguém que você odeia, não suporta, não respeita e não confia? É assim que a gente escolhe um sócio? Quem que é um sócio nosso? Alguém que você respeita, confia, admira, trabalha junto, gosta de estar junto. Aí você elege ele como teu sócio. E naquele momento que vocês montam a empresa, quem é o teu melhor amigo? A pessoa que está mais próxima de você, não é aquela pessoa ali? É o teu sócio. Então ele vira um amigo seu. Mas aí, por algum motivo, por alguma desavença, um fica extremamente chateado com o outro e viram inimigos. Mas ele era um amigo. Vamos pensar historicamente quais outros inimigos a gente conhece aí pela vida. Irmãos. Irmãos viram inimigos? Viram inimigos ou não viram? Viram. E tem amigo maior para você ter nessa vida do que um irmão? Então, se num momento ele virou inimigo, em outro ele estava tão próximo de você e tinha teu amor, teu carinho, teu respeito. Além disso, pai e filho viram inimigos? Viram. Eram amigos? Eram. Estavam próximos o suficiente? Esse pai já chegou a amar esse filho profundamente como a pessoa mais importante da vida e de repente viram um inimigo? Mãe e filho? Marido e mulher? Pessoas que dividem completamente uma intimidade, uma vida a dois, um teto, os sonhos, os filhos. E de repente, por algum motivo,
por uma separação, por uma traição, por uma decepção, viram inimigos. Sogra já nem era amiga, né? Cunhado, então, não vamos nem falar dessa pessoa, né? Isso daí, esse não conta, né? Brincadeira, né? Mulher está ali, a gente não pode falar essas coisas. Eu esqueci. Bom, mas viram inimigos. Então, na verdade, na grande maioria dos casos, o inimigo era um amigo muito querido que você tinha. Então, quando a gente ler, amai os vossos inimigos, na verdade, a gente poderia, em grande parte das situações, falar assim: volte a amar o teu amigo. Vocês já tinham pensado desse jeito? Que, na verdade, amar um inimigo pode ser resgatar um amor de amigo que já existia anteriormente? Vamos pensar sobre isso nessa palestra? Muito bem. Allan Kardec, para fazer esse capítulo, ele retirou o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é maravilhoso e que diz o seguinte: que Jesus, quando falou isso, ele quis dizer o que a lei estabelecia até aquele momento, porque ele veio propor um novo olhar para as leis que estavam vigentes. Então, ele diz nesse capítulo de Mateus: aprendestes que foi dito, quer dizer, até agora o que era? Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Até agora era isso. Aí ele fala o seguinte: eu, porém, vos digo, a partir de agora é o seguinte. Aí vem o versículo 44, maravilhoso. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Aqueles que dizem mal, mentiras sobre você. A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que se faz, levante o sol para os bons e para os maus. E que chova sobre os justos e injustos. Deus, quando abre um amanhecer numa terra, Ele pega o sol e fala assim: olha, aqui pode vir o sol, porque aqui essa família tem cumprido bem o papel de cristãos. Aqui não, menos sol para esse daqui, porque eles não fizeram nem oração hoje de manhã. Então, menos sol para eles. Deus faz isso? Que a chuva seja eleita aqui para todos, para os que fizeram as oferendas. Aqueles que não fizeram, não derramarei chuva. Deus faz isso? Ou o amor dele cai igualmente para todos? Exatamente. É essa a proposta que Jesus nos traz. E aí ele faz uma pergunta sobre o seguinte: por quê? Se só amardes aqueles que vos amam, qual será a sua recompensa? Amar quem te ama, que vantagem você leva? Não procedem assim também os publicanos, os coletores de impostos, os mais odiados daquela terra, aqueles que batiam nas portas e falavam: vim colher o dinheiro para o reino. Hoje em dia isso acontece direto na nossa conta, né? Eles não precisam mais bater a nossa porta. Os publicanos eram odiados, e eles falam assim, e Jesus falou: os publicanos também não amam aqueles que os amam? Os seus próximos? O publicano coleta impostos e coleta raiva de todo mundo, mas chega na casa dele e ama a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Isso não tem vantagem nenhuma. Se apenas os vossos irmãos saudardes, Jesus continua,
que é o que com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem outro tanto os pagãos? Você cumprimentar aqueles que te saudam também, qual é a vantagem disso? Aquela pessoa que está entrando pela portaria da empresa, o diretor entra junto com ele, ele fala: oi, bom dia, senhor, tudo bem com o senhor? Bom dia, viu, que se o senhor espirrar a partir de agora, saúde, viu? Aí ele vira o olho, o porteiro da empresa olha para ele, tenta fazer um aceno, ele vira e vai, olha para o outro lado e segue. Qual a vantagem disso? O que você está deixando de rastro de amor igual para todos? Nada, né? Gente, essa questão que ele está nos propondo, de amarmos os nossos inimigos, ela é tão importante, ela é tão fundamental para o nosso progresso aqui na Terra. Essa é uma lição que a gente tem que ver, estudar e aplicar para suceder-se bem nessa oportunidade que nós temos de encarnação. Tão importante é este versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que Emmanuel, o grande comentador, o grande continuista da obra do Evangelho, que faz tão bem os comentários sobre o Evangelho, ele tem 22 ocorrências em suas obras sobre este versículo 44. Você percorre as obras de Emmanuel e você encontra 22 comentários. Para essa palestra, eu não vou conseguir falar, não trouxe os 22, eu trouxe 8, 9 livros dele, que tem comentários sobre isso, e nem vou conseguir falar todos. Mas só para vocês terem uma ideia: Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, Bênção de Paz, Segue-me, Vinha de Luz, Instrumentos do Tempo, Mais Perto e o maravilhoso Pensamento e Vida. Alguns deles, a maioria deles, disponível aqui na livraria. Tá certo? Então, é fundamental que a gente preste atenção neste ponto e tente praticá-lo. Mas o que ele quer dizer com amar o nosso inimigo? Qual é a proposta que Jesus está nos fazendo com esta fala dele? Ele quer que a gente trate esse inimigo pensando nesse amor de Deus que derrama sobre todos, pensando nisso tudo, em que somos todos irmãos. Ele propõe que nós tratemos o nosso inimigo exatamente da forma como nós tratamos os nossos amigos. Sim ou não? Será? Allan Kardec fala sobre isso de forma perfeita. Não pretendeu Jesus, assim falando, amai os vossos inimigos, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um amigo ou um irmão. Não prevê isso. Ele não imagina que você vá tratar o seu inimigo da mesma forma que um amigo. Ufa! Ufa! Há um suspiro de realidade nisso, porque até então estava parecendo utópico, difícil a gente olhar para aquela pessoa que todos os dias te direciona um olhar de ódio, de derrota, de raiva, e você comportar-se com ele com aquele que vem com um olhar terno, doce e amigo para você. Estava difícil a gente pôr isso na prática. E ele já está dando um... Oba! Então vamos ver. A ternura pressupõe
confiança. Faz sentido. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer o mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, resumindo, Allan Kardec diz: ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Que bom que o Evangelho nos vê como seres imperfeitos ainda, e que entende que nós não teremos esta possibilidade. Só que mais do que isso, essa é uma questão química, física, biológica e energética. Nós não conseguimos sentir prazer igual, como diz aqui, diante de um inimigo, como nós sentimos diante de um amigo. E eu vou dar 2 exemplos. Alguém de vocês já teve o privilégio, grande privilégio, de visitar um campo, uma plantação de lavanda? A planta mesmo da lavanda. Alguém já teve esse prazer? É um arbusto médio, que em sua metade é verde, e da sua metade para cima são os seus ramos de flores, da cor, que cor que é a lavanda? Nos creminhos, nas loções? Um lilás, um roxo, né? Maravilhoso, violeta, lindíssimo. Aí eu tive essa oportunidade, essa grata oportunidade, de estar num campo desse, num local que era turístico. E os guias falavam para a gente: faça o seguinte, abaixe-se, passe as suas mãos por entre as flores da lavanda, e depois que você passar 2 ou 3 vezes, faça isso daqui, ó. É terapêutico, é medicinal sentir o aroma da lavanda diretamente da sua flor. É algo que entra em nosso corpo, entra na alma e nos dá uma sensação de bem-estar. Agora saiamos daqui e vamos para São Paulo. Após uma grande enchente, vamos percorrer todo o percurso do rio Tietê. Depois de estar quase transbordando, a gente fecha as janelas, faz assim e começa a passar mal. Tamanho o odor desagradável do esgoto que tem ali, de tudo aquilo. Perceberam a comparação? Quem é a lavanda? Quem que te dá uma energia salutar, revigorante, como o aroma da lavanda entrando em você? A aura do teu amigo quando te abraça, quando chega perto de você. Não tem gente que quando você abraça, você não tem vontade de sair de lá? Já viram aquela musiquinha nova chamada Trevo? Que fala assim: tu que tem um abraço casa, me leva junto pra passear. Abraço casa. Abraço, quando a gente abraça a pessoa, a gente tem vontade de ficar ali para sempre. Essa é a sensação que um amigo te dá. Agora, quando você chega perto da pessoa que te odeia, que fala mal de você, que te deseja o mal, é o rio podre, que com a aura dela te incomoda, te dá um mal-estar, e você tem que entrar numa oração, porque senão você se
você cai naquele momento. Ficou claro que um provoca em você, o que o outro provoca em você? Tudo bem. Situação número 2. Quem aqui tem pet dentro de casa? Um gato, um cachorro, um passarinho, um papagaio? Quem tem, levanta a mão. Olha só quanta gente. Vocês gostam dos animaizinhos de vocês? Tem gente que abre um sorriso daqui até aqui, ó, quando eu falo do animalzinho dele. Vocês gostam do animalzinho de vocês? Então nós vamos colocá-lo aqui no palco, dentro de uma gaiola, uma jaula, né, que caiba ele confortavelmente, ele vai ficar ali. Só dele te ver, o rabinho já começa assim, né, já fica super feliz e está lá, prontinho para você ir lá vê-lo. Esse é o teu amigo. Aqui do lado nós vamos colocar um leão. Trazido direto da savana africana, não domesticado, selvagem, mas há agravantes nesta criatura. Ele passou por um transporte doloroso e tem alguma coisa que está provocando muita dor nele. Ele está com muita dor, está extremamente irritado. Como se não bastasse a situação. O felino gigante não come desde quando saiu da África. Aí você tem que agir. Fala assim, agora faça alguma coisa com os dois seres que estão nas gaiolas. Na primeira, se você for lá, o que vai acontecer? Bom, antes de você abrir, inclusive pode fazer uma brincadeira com as nossas mulheres aqui, Leopoldo? É uma brincadeira, estão ambas aqui, né? Vamos lá, vamos tentar, depois eu sei se eu saio daqui bem ou mal. Falam que é um teste de amor verdadeiro que você pode fazer. Um teste de amor verdadeiro. Você pegue ao meio-dia, no sol profundo que tem nessa cidade escaldante, e coloque dentro de um porta-malas fechado, né? Abra e coloque dentro desse porta-mala a tua esposa e o teu cachorro. E fecha por 1 hora. Quando você abrir, você vai descobrir quem te ama de verdade. Você descobrirá quem tem amor verdadeiro por você. Porque um vai ficar extremamente feliz de te ver. A outra... Enfim. O primeiro, a alegria que ele vai ter de te ver. Assim que você abrir aquela gaiola, ele vai pular no teu colo, vai te abraçar, vai te beijar, vai te lamber, vai ficar ao redor seu, vai amar ter te encontrado. O outro, não por maldade naquele momento, mas por exacerbação de seus instintos todos selvagens, se você colocar a mão naquela gaiola, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a tua mão? Ela vai deixar de existir no teu corpo. Vai passar a ser refeição daquele felino. Então você tem a certeza de que aquele ser quer te prejudicar. Você vai agir com ele exatamente como você age com o outro? Tendo a certeza de que ele quer o mal para você? Não. Porque você tem um instinto de uma lei de conservação e preservação que te mantém íntegro. Então você não se expõe àquele animal. Mas você precisa desejar que ele morra? Você precisa desejar que ele sofra? Você precisa desejar que ele definhe de fome? Não. Esta é a proposta de Jesus para os nossos inimigos. Se você tem a certeza de que ele vai te prejudicar, não precisa agir com ele como você age com o teu amigo. Porém, não deseje o mal. Não deseje que ele sofra. Deseje que ele se recupere, que ele esteja bem, que ele tenha suas necessidades e expectativas atendidas.
Esta é a proposta que há 2000 anos Jesus nos fez. E Allan Kardec diz sobre isso o seguinte: amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Não guarde ódio com eles, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O que é condição num caso desse de perdão ao inimigo? É falar assim, tá bom, eu perdoo o que ele fez para mim, mas eu não quero mais olhar para a cara dele. Você perdoou? Não. Não perdoou. Olha aqui. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, uma pessoa te prejudicou, te desejou o mal, você a teve como inimiga durante um tempo, aí ele chega e fala assim, olha, eu preciso falar uma coisa com você. Eu errei. Eu estive pensando com a minha consciência, eu errei, mas não foi pouco, eu pisei muito na bola com você. Eu peço desculpas e quero me reconciliar com você. Eu quero a nossa amizade de volta. Lembra, o inimigo era um amigo, então ele vem e propõe para que vocês se reconciliem. Você chega e fala assim, eu aceito suas desculpas, mas eu não vou te dar minha amizade de volta, você não merece. Peraí, o cara está falando que se arrependeu. Não pode opor-lhes a possibilidade de reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o que lhes advenha. Isso daqui é você desejar estar feliz quando ele se dá bem. E não querer que ele se dê mal. É abster-se, olha que coisa incrível, é abster-se quer por palavras, quer por atos de tudo que os possa prejudicar. É parar de falar mal dessa pessoa. Mas ele tenta me prejudicar. Tem que parar de falar mal. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Pois bem, meus amigos, só que é o seguinte, faz 2000 anos que a gente sabe disso daqui já. Faz 2000 anos que a gente já ouviu isso daqui de Jesus. Até hoje, isso não parece difícil? A gente pegar uma pessoa que tanto nos deseja o mal, que tanto nos prejudica, e começar a colocar essa pessoa nas suas orações diárias. Começar a orar por essa pessoa todos os dias, para que ela tenha paz em seu coração e pare de te atormentar. Parece difícil? Às vezes parece impossível. Desejar o bem com quem nos faz mal. Então, vamos assumir que para esse momento não conseguimos. Não dou conta, Renato, eu não vou conseguir pegar e sentir amor por essa pessoa, mesmo que seja esse amor contido, esse amor de não ter ódio, de desejar o bem para ele, não consigo. Tudo bem. Vamos analisar o que acontece quando você assume que você vai continuar retribuindo o mal que você recebeu de alguém. Esta pessoa, quando faz alguma coisa de mal para você, ela está te entregando um copo. Mas não é copinho americano, pequenininho assim. Você já foi no cinema e quando a mulher falou assim, você quer refrigerante pequeno, médio ou grande? Você fala assim, o que tem de maior? Mais do que esse que você está falando. Tem extra, GG, large, plus, master, blaster. O cara sai com um balde de refrigerante desse tamanho, com um tubo de PVC no meio assim, e a pessoa que vai do lado dele fala assim, posso tomar também? Ele olha assim e fala, o quê? Esse é meu, né?
Ele não quer dividir com ninguém. É um copo desse tamanho que você recebe do teu inimigo. Lotado, transbordando. Sabe de quê? De raiva. Quando um inimigo seu te faz alguma coisa de ruim, e você resolve dar continuidade a essa maldade que lhe foi feita, você está pegando este copo lotado e bebendo dessa raiva, desse ódio, dessa falta de amor. Mas você escolheu tomar. E William Shakespeare fala maravilhosamente, definindo a raiva como um veneno. A raiva é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Tem negócio pior do que esse? Eu quero matar aquela pessoa. Pega o veneno e bebe você mesmo. O que você conseguiu com isso? Prejudicar quem? Você mesmo. Joana de Ângeles fala o seguinte, que toda raiva não digerida, toda raiva que você passar e você não soltar ela de você, ela provoca malefícios nos seus sentimentos, no seu emocional, no seu espiritual e no seu físico. Raul Teixeira, um grande palestrante também espírita, diz: o que você consegue quando você tem raiva? Você consegue enfermidade para o seu corpo, enfermidade para a sua mente e desequilíbrio para a sua alma. Aí eu fui querer saber o que a medicina fala sobre a raiva. A medicina estuda a raiva. E a raiva é considerada pela medicina como um processo normal. De nós que viemos desde a época das cavernas, onde tínhamos que lutar pela nossa sobrevivência, pelo nosso alimento, mas lutar fisicamente. Né? Você não chega com um carrinho de supermercado, na fila, e tem que bater na moça do caixa para poder passar com aquilo. Você tem que bater nela, estrangular, morder, jogar ela no chão, não é só pagar. Né? Se tentar sem pagar, o segurança é que vai fazer isso com você. Né? Mas com ela, a gente não precisa mais brigar por comida. Precisa? Não precisa mais. Mas a gente precisava. Aí a raiva que vinha, a raiva provoca na gente a dilatação das pupilas, o oriçamento dos pelos, rigidez muscular, e jorra uma quantidade gigantesca de adrenalina no nosso coração. Quando a adrenalina vem, a gente ganha uma força que a gente desconhece. Porque você precisa, naquele momento você está com raiva, para fazer o quê? Lutar, guerrear, fisicamente, esganar alguém, matar um oponente, matar uma caça. Quando a gente sente raiva hoje, aonde que a gente descarrega todo esse complexo hormonal que aconteceu no seu corpo quando você está com raiva? Você descarregou em algum lugar? Não, você simplesmente ficou com aquela raiva dentro de você. O que acontece com ela? Começa a te deteriorar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Olha o que a medicina fala. Sentir raiva excessiva e de forma constante pode trazer diversos males ao indivíduo ao longo do tempo. Podem surgir problemas como cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais. Tem mais, não está barato por enquanto, tem mais. Vocês conhecem pessoas que têm raiva constantemente? Vocês conhecem pessoas que têm raiva todos os dias? Você pergunta alguma coisa, a pessoa já responde com raiva. Já falei que eu não fiz esse negócio? Depois, quando eu fizer, eu te aviso. Aí você pergunta o teu negócio. Quantas vezes eu tenho que falar que está ali? Não falei para você que está ali? Raiva, 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 raiva. O tempo todo, no serviço, dentro de casa, raiva. Olha esse coitado aqui. Ó. Ao longo do tempo, essas descargas de raiva podem acarretar doenças mais graves, caso ocorram com muita frequência e intensidade além do aceitável. Os hormônios por trás da raiva podem se transformar em gatilhos para um ataque cardíaco,
um acidente vascular cerebral, um derrame, e o que a gente teme tanto. O que raiva dá? Câncer. Não quer dizer que todo câncer é derivado da raiva, mas a raiva em excesso tem hormônios o suficiente para provocar o câncer na gente. Adoece. Essa é a opção que você está tendo. Quando você não ama o teu inimigo, desse jeitinho que Jesus está falando. Em não odiar este inimigo. E em colocá-lo nas suas orações. Em não desejar o mal para ele. Senão você vai estar escolhendo esse caminho aqui. Senão você vai estar engolindo, ingerindo essa raiva. Falando todos os dias o que essa pessoa fez comigo. Por que ela me prejudica desse jeito? Então a primeira proposta de hoje é deixarmos de nos envenenar. A primeira proposta de hoje é olharmos para essas pessoas que tentam nos prejudicar e tentar entendê-las neste momento. Num momento difícil que ela possa ter tido. Aí eu começo a trazer os livros que Emmanuel comenta esse versículo 44. O primeiro deles é Segue-me, num capítulo que chama Oposições, e diz o seguinte: imperioso, é fundamental, que modifiques a própria conceituação em torno do seu adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Ele está propondo que a gente olhe essa pessoa que nos prejudica de uma forma diferente, mais branda. Por quê? Emmanuel continua. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que tenha agido em algum momento por um processo, em decorrência de um processo obsessivo grave. Alguém que podia estar sendo profundamente influenciado para fazer algo contra você. Alguém que se encontra sob a mão de ferro da enfermidade e que por isso fica inabilitado a comportar-se corretamente. Quantas pessoas que nos tratam mal na rua e você olha essa pessoa com tanto desdém porque te maltratou, você já manda chamar o gerente, fala assim, esse vendedor aqui, dá uma paradinha, dá um pause na vida e dá uma olhadinha na realidade da vida dessa pessoa que te tratou mal aquele dia. Não que justifique, mas tente entender o contexto. Ela pode estar num sofrimento gigantesco. Pode ter vindo do hospital com um parente muito querido nos últimos momentos de vida. Pode ter um filho doente dentro de casa e que ela, pela dificuldade da situação, não conseguiu separar os momentos e acabou descontando em você. Isso alivia um pouco a nossa compreensão sobre um fato? Alguém, Emmanuel continua, esta pessoa que te ofende pode ser alguém que experimenta deploráveis enganos e que se acomoda na insensatez. Ele está desconhecendo os mecanismos certos da vida. Alguém que não pode enxergar a vida no ângulo em que a observas. Se você está percebendo que é um ato ruim contra você, você já está tendo uma possibilidade de enxergar a coisa de uma forma melhor. Mas agora, se você tentar revidar, o que você se tornou nesse momento? Se você pegou exatamente aquilo que ele te fez e fez igual para ele, você ficou exatamente igual a ele. Então você perdeu aquilo que te diferenciava dele no momento em que você teve a lucidez de ver que era um ato ruim. E o pior, quem não consegue desculpar pode incorrer numa das piores coisas que a gente tem a possibilidade de executar nessa vida, que chama-se vingança. Quando a gente assume uma causa que um inimigo nos colocou e resolve fazer a nossa
pretensa justiça com as próprias mãos e resolve se vingar falando: quero que ele passe exatamente aquilo que ele me fez passar. Aí pode acontecer o que neste momento nós chamamos, o que a história nos conta, professor, que pode confirmar aqui para mim, do que a gente chama de a vitória de Pirro. Pirro foi um rei que lutava por volta do ano 280 antes de Cristo. Ele batalhava contra os romanos naquela busca de mais terras. Neste ano especificamente, contra os romanos, ele teve uma vitória, no ano 280 a.C. No ano seguinte, o ano 279 a.C., que vai decrescendo, ele teve uma segunda batalha com os romanos e também venceu. Mas a história chama alguns episódios, e a vingança é um deles, como a vitória de Pirro, porque após essas duas batalhas, mesmo que ele as tenha ganho, seu exército foi completamente dizimado. Suas perdas foram irreparáveis. Os seus comandantes de confiança foram todos mortos. Seus amigos perderam a vida nessas duas batalhas. Seus parentes também não estão mais entre ele. Qual é a vantagem dessa vitória para Pirro? Esse é o custo da vingança, é uma vitória de Pirro. Você, quando arquiteta um plano de vingança para tentar proporcionar o mesmo mal que alguém te proporcionou, você está neste momento, você pode ficar neste momento, após até conseguir essa vitória, que você consiga executar esse seu plano de vingança. Quando você olhar para os lados, você não terá ninguém. Porque para fazer um plano desse, você tem que ir contra os seus princípios, seus valores, você tem que magoar pessoas, você tem que ofender muita gente, você tem que quebrar os laços de amizade que você possui. E aí, quando você for cantar os louros dessa vitória, você olhará para os lados e não verá mais ninguém. Essa é a vitória da vingança, a vitória de Pirro. E a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental, que o nosso orgulho até agora não permitiu que a gente analisasse. Toda vez que a gente pensa, amai os vossos inimigos, a gente pensa imediatamente no mal que pessoas estão fazendo para nós. Onde estão as nossas auréolas aqui da terra? As nossas asinhas angelicais? Nós não magoamos ninguém? Nós não decepcionamos ninguém na nossa trajetória? Nós não traímos a confiança de ninguém durante esse período? E durante os próximos que virão? A gente não vai desapontar mais ninguém daqui para frente? E podemos, nesse momento, ser encarados como os inimigos de determinadas pessoas. Pode ter gente que lê um capítulo desse e na hora de pensar num inimigo, lembra da gente. Como ele foi ingrato comigo naquele momento. Como ele foi infeliz em falar as coisas para mim desse jeito. Como ele me prejudicou fazendo isso. Como ele decepcionou a minha confiança, a minha amizade. Estão pensando em nós, nas falhas que nós tivemos. E aí a gente tem que voltar na sugestão do mestre, para toda encruzilhada moral nossa. Quando você tiver dúvida sobre alguma coisa que fazer, pense o que você gostaria que fizesse para você. Você terá a resposta imediatamente. Então, quando alguém te decepcionar e você perceber que essa pessoa deseja alguma coisa de mal para você, tenha para ela
a mesma atitude que você gostaria que tivessem com você, caso você cometesse o mesmo erro. Porque a gente comete esse mesmo erro várias e várias vezes. E muitos havemos ainda de cometer. Então, a nossa proposta é para a gente olhar para esse inimigo e voltar a olhá-lo com ternura, com um olhar de amigo, com um olhar de reconciliação. Mesmo que ele não entenda esse teu olhar, mas comece a exercitar dentro de você essa limpeza de sentimento. E não há remédio melhor para isso, para iniciar este processo, do que a oração. Por isso que Jesus fala: orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Comece a colocar essas pessoas em tuas preces diárias. Você vai mudar o jeito de ver. E quando essa pessoa te estender a mão, porque em algum momento ela vai fazer isso, pois nós temos a eternidade toda para resolver essas coisas, você estará pronto, de coração aberto e com muito amor, para receber o perdão dessa pessoa. Tudo bem? Então, eu encerro a palestra de hoje com uma homenagem a este amigo que, por algum desentendimento ou alguma fraqueza, nós nos afastamos. Mas que a gente passa hoje a desejar a volta dessa amizade, a volta desse amor irmão, porque nós temos que olharmos todos como filhos de Deus e como irmãos que estão dividindo as mesmas dificuldades e as mesmas tarefas. Então eu trago uma música para a gente cantar em homenagem a esse amigo que a gente quer que volte para a gente. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Pois seja o que vier.
venha aqui. Que lindo. Qualquer dia eu volto a te encontrar. Qualquer dia vai se encontrar. Muito obrigado, um bom domingo para todos.